É um prazer muito grande nós estarmos iniciando outra vez este nosso tempo, semana após semana, já há alguns poucos anos, aqui em Brasília, sempre nos fins de semana, tendo esse tempinho com você. E eu fico extremamente grato a Deus por ver as coisas que estão acontecendo de bom na vida de muita gente que escreve, que aparece, que dá notícia acerca do bem de Deus, da boa nova de Deus, da graça de Deus, sendo recebida, discernida, acolhida no coração de uma quantidade enorme de pessoas, eu espero que no seu também. Hoje, eu quero ler um texto na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, que diz o seguinte no verso 7, daí em diante: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E agora quero também ler com você um texto em Romanos, no capítulo 2, que diz que Deus julgará a cada um segundo o seu procedimento, e o verso 7 continua dizendo assim: dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas dará ira e indignação aos facciosos, aos divisionistas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, assim como glória, honra e paz virão sobre a alma de todo aquele que pratica o bem. E não há acepção de pessoas. Por que eu estou lendo esses textos para você? Em primeiro lugar, porque eles nos ensinam um princípio imutável à nossa volta. O que se está falando é que, espiritualmente falando, nós não temos que ter nenhum equívoco. A produção, o fruto, a geração do nosso ser é equivalente a quem nós somos, equivalente à semente que nós plantamos, que nós semeamos, que nós jogamos. E a semente que nós semeamos carrega a nossa própria natureza, de modo que quando Paulo diz não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará, o que ele está dizendo é que o semeador e a semente não se separam, porque na vida eu sou semeador sempre, eu não tenho a chance de não ser semeador. Eu estou semeando sempre, semeando bem ou semeando mal, semeando calado ou semeando falando, semeando agindo ou semeando me omitindo, semeando participando ou semeando me evadindo. Todavia, eu estou semeando sempre. Jesus disse em Mateus 25 que mesmo o indivíduo que cruza os braços, que diz eu não estou fazendo mal a ninguém, está semeando. Aliás, ele diz que o julgamento final será feito assim, com base não apenas nas ações dos homens, mas também com base no cruzar de braços, na omissão dos seres humanos, que naquele dia dirão: Senhor, quando foi que nós te vimos pobre, faminto, nu, preso, enfermo, e não te ajudamos? Quando?
Porque Jesus havia dito, olha, saiam de perto de mim, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu, não me vestiste, estive preso, não me visitaste, fui um estrangeiro, não me acolheste, estive sem teto e não me chamaste para debaixo de nenhum abrigo, então, para longe de mim. E eles então dirão, mas Senhor, quando que foi que a gente te viu assim? Nós jamais faríamos isso contigo. Aí Jesus lhes disse, sempre que vocês fizeram assim, olhando para toda a necessidade em volta, vocês estavam tomando uma atitude ao não fazerem nada. Por isso, passem daqui. De modo que até quando eu acho que não estou semeando, até quando eu acho que estou me isentando de tudo, eu estou semeando. Não existe essa posição no mundo na qual alguém possa dizer, eu não faço parte, eu não tenho nada a ver com isso. Existir é semear. Viver é semear. De modo que você não tem escolha. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui não é algo opcional. Opcional é apenas o tipo de semente que eu semei. Não é opcional dizer, eu não vou semear, vou passar pela vida, não vou plantar nada. Não vou plantar espinhos, mas também não vou plantar mangueiras doces. Não vou semear nada. Enganadinho. Você está se enganando, Paulo diz, não se engane. Não dá para zombar de Deus. Você é uma semente. Seus atos são sementes. Sua vida é uma semente. Sua energia é uma semente. Suas palavras são sementes. Você é uma semente ambulante. Então veja quem você é. Porque você está semeando o tempo todo. E se você está semeando aquilo que tem a sua natureza e a sua qualidade, que partem de você mesmo, e o resultado é ruim, não fique achando que dá para dar uma enganada em Deus, que dá para dar uma meia volta nele. Não dá para zombar dele. Se você é assim, se você derrama esse tipo de resultado de fruto de semeadura na vida, não se engane, você vai colher o que for exatamente correspondente e proporcional. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Aí Paulo prossegue e diz, olha, quem semeia para a carne, está alimentando a carne, vai colher o que a carne produz. O que a carne produz? Produz morte, corruptibilidade, produz vaidade, produz o que é passageiro, produz o que não fica, produz o que é poder completamente temporário, produz o que é glória despótica de uns sobre os outros, só isto. E aí ele prossegue. Aquele, porém, que semeia para o Espírito, do Espírito colherá incorrupção, colherá honra, glória e imortalidade e vida eterna. É assim que é. E mais adiante, Jesus diz em Lucas, no capítulo 6, algo que eu quero ler para você também guardar no seu coração com toda a atenção que você tiver, porque isso aqui explica de maneira indubitável para quem não tiver ainda entendido o que eu estou dizendo, o que eu estou falando. Lucas capítulo 6, verso 43. Jesus falando. Não há árvore boa, ou não há gente boa, que dê mau fruto, nem tampouco a árvore má, ou gente má, que dê bom fruto. Gente boa dá fruto bom, gente má dá fruto mau. Porque cada árvore ou cada um, a árvore é conhecida e o homem é conhecido pelo seu próprio fruto. Não adianta fazer discurso, não adianta dizer que lava o carro sábado de manhã, que paga o imposto de renda em dia, que não fica devendo em lugar nenhum, que é um cidadão exemplar. Isso tudo, até macacos amestrados aprendem a fazer. Quando Jesus está falando de fruto, ele não está falando dessa moralidadezinha para consumo burguesinho, idiotado. Ele não está falando de
performancezinhas sociais que qualquer malandro contrata um bom contador para fazer de maneira impecável e não ser apanhado. E nem ele tampouco está falando apenas daquilo que seja a nossa corrupção, conforme o termo está associado na nossa sociedade, apenas aquilo que se faça no Senado ou na Câmara, ou que empresários voluptuosos possam fazer, corrompendo, sendo corrompidos, tornando-se os corruptores à sua volta. Não é só dessa coisa que se está falando. Corrupção, no sentido do Novo Testamento, é algo que desce às entranhas da gente. Por isso, não há apelação. Jesus diz, não adianta ficar com discurso, nem com fantasmagoria moral, nem com projeções de holograma ético, nem com as declarações explícitas de como você é um cidadãozinho exemplar, porque o fruto acerca do qual Jesus está falando não tem a ver com isso. Isso aí qualquer um faz. Até os mais malandros fazem melhor, que é para passarem mais tranquilos. O fruto do qual Jesus está falando é aquele que é inexcusável, que não dá para não aparecer, que não dá para ocultar. É aquele que o governo não acha, a Receita Federal não encontra, os colegas de trabalho não percebem. Às vezes até os seus amigos de happy hour não enxergam também você, mas que são realidades que não escapam da sua mulher, não escapam do seu marido, não escapam dos seus filhos, não escapam dos que servem você em casa, não escapam dos íntimos, porque na intimidade isso vai aparecendo e com o tempo vai aparecendo. Aí Jesus diz, olha, não fique tentando esconder, porque Deus vê o coração, além do que a árvore dá o fruto. Vai chegar uma hora que essa mangueira vai ter que se confessar. Eu sei que ela é mangueira, porque eu conheço folha de mangueira, cara de mangueira, e porque eu já comi os frutos dessa árvore. Tenho comido ano após ano na estação dela. Chega uma hora, ela arrebenta em frutos. Não dá para ela ficar para sempre sem se evidenciar. Agora, isso acontece porque plantaram uma semente, um caroço de mangueira, que se abriu, gerou essa mangueira, que foi pequenininha, veio crescendo, crescendo, chegou num tempo que ela começou a dar o fruto dela. Porque a semente, a árvore e o fruto são a mesma coisa. E é por isso que se o homem é bom, a semente é boa, o fruto é bom. Se o homem é mau, a semente é má, o fruto é mau. E cada um é conhecido pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros. Ninguém planta um pé de mandacaru dizendo, ah, que maravilha, eu vou comer muito figo, porque mandacaru dá um figo lindo. Meu Deus, como eu adoro o figo de mandacaru. Vá se enganar em outro lugar. Mas quando você começar a receber o resultado do seu plantio, você que vive aí plantando espinho, aí, cospe espinho, espinho. Te perguntam alguma coisa e você responde espinho. Tudo seu é espinho, seu olhar é espinho, é interpretação de espinho. Tudo é maldade, perversidade. Seus pensamentos são espinhos, espinheiros. Você está sempre maquinando. Será que pensaram isso? Será que aquele cara falou isso por causa disso? Tudo projeção de você. Você que é um espinheiro, você que é o cara encardido, você que é maldoso, você que é ferino, você que é perversinho, você que é cheio de juízo, você que é intratável, você que é implacável, você que para se conseguir alguma coisa de você, a pessoa tem que literalmente rebolar conforme o seu egoísmo e o seu hedonismo. E agora fica achando que são os outros, projetando, querendo saber se os outros são assim, até o seu olhar e a sua interpretação. Tudo em você é um espinheiro. Você é um espinheiro, você semeia espinheiro. Agora, não fique se enganando, dizendo, poxa, que legal, Deus vai abençoar a minha maldade, Deus vai ungir o meu mau humor, Deus vai derramar graça
sobre a minha atitude ruim. Deus vai fazer com que as minhas palavras ríspidas sejam todas elas abençoadas e transformadas em palavras de vida no coração dos outros. Deus vai fazer com que o descaso com o qual eu trato a minha mulher se transforme em romance, que ela fique sempre mais apaixonada por mim, quanto mais maltratada ela seja. Ah, Deus, pelo amor do teu nome, eu tenho orado tanto. Realmente eu não gosto de passar tempo com os meus filhos, nem de conversar com eles, nem de sair com eles, nem de ouvir as questões deles, nem de dar atenção às ninharias deles. Mas tu sabes que eu vou à igreja em todas as reuniões orar pela minha família. Então abençoa a minha família, Senhor. Você está pensando que é assim? Você pode não ter interesse em cuidar pessoalmente dos seus filhos, mas passar o dia inteiro em alguma igreja fazendo orações e dando dinheiro a algum pastor salafrário, e que assim você vai estar protegendo a sua família? Plantando espinhos, está pensando que vai colher figos? Vai não, meu irmão. Pode ficar de joelhos, subir a escada da Penha no Rio de Joelho, fazendo orações e reza pelos filhos. Mas se em casa você estiver semeando silêncio, descaso, indiferença, distância, pressa, impaciência, todas essas coisas, você vai colher o resultado idêntico. Essas coisas geram espinhos e não figos, e Deus não vai abençoar. Não zombe de Deus, mostrando a ele um monte de espinheiros potenciais para serem plantados e dizendo: para a tua glória plantarei e colherei muitos figos em teu nome, porque você vai colher, são tarugos de espinho, meu irmão. De Deus não se zomba. Assim como não se colhe de abrolhos, de material e árvore completamente espinhosa, aquele ajuntamento de espinheiros, dali não se colhem uvas. Não dá para colher uva de abrolhos. Aqui em cima de mim tem esses pezinhos de uva, que estão até agora, eu não pude ainda preparar. Eles tinham o seu lugar de caída em cima, mas eu ainda não arrumei aqui, vou refazer. Eles estão meio soltos, se encontrando os galhos aí em cima. Faz pouco tempo que a gente plantou, não, faz 2 anos e meio, e elas já estão assim, já comemos uvinhas daqui. Mas é uva, é parreira. Se eu tivesse plantado outra semente, não ia dar isso aqui. E tem mais, a qualidade dessa planta é tão extraordinariamente delicada que se você não a podar nos meses certos, e às vezes até na época, no dia certo do mês, o resultado não é o melhor. Ela demanda cuidado, carinho, coragem de quem cuida, de às vezes fazer podas que doem. E quando acaba a poda não tem nada, some tudo, fica só os galhos, para poder colher umas uvinhas. E a gente planta a semente própria, aplica o cuidado próprio, para que ela dê o fruto próprio e você se beneficie disso. E eu me beneficie do resultado. Agora, a semente será equivalente à árvore, que será equivalente ao fruto. E não há brincadeira sobre isso, não há zombaria sobre isso. A semente não aceita brincadeira. Ela é o que ela é. E ela produz conforme o que ela seja. Por isso é que aquilo que o homem semear, isso também se fará. Você gosta de uvas? Gosta de figos? Gosta de frutas nobres? Adora atolar-se numa manga gostosa? Então, pelo amor de Deus, plante a semente correspondente. Do contrário, meu querido, não precisa nem se arrepender. Poupe-se. Poupe-se. Será menos vergonhoso ainda ficar com lamúria. Tem gente que chega para mim, e não só pessoalmente, mais de 6 anos para cá, milhares todos os dias por carta,
E a maioria com essa mesma situação. Os indivíduos semeiam ventos, colhem tempestades e depois ficam completamente chocados com o resultado da colheita. O cara semeou vento, colheu tempestade. Semeou espinho, colheu espinheiro. Semeou abrolhos, colheu abrolhos. Semeou uma planta venenosa, colheu veneno, seiva venenosa. E depois me escreve, chorando. Eu não sei por que a vida me foi tão difícil. Por que será que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? Por que será que existe uma perseguição celestial quanto à minha pessoa? E eu respondo dizendo, escuta rapaz, pare com esse narcisismo, você não tem essa importância toda não. Você está pensando que o diabo te dá essa importância toda e que os demônios todos estão assim, macomunados contra você, dando uma atenção exclusiva, VIP de maldade a você? Você não está com essa bola toda, meu irmão, e nem precisa. Um cara como você não precisa de diabo. Certos homens são seus próprios diabos. O que eles semeiam é a sua própria maldição, o seu próprio juízo. O que eles pensam e produzem gerará o resultado que os perseguirá para sempre, porque são semeadores de ventos, serão coletores de tempestades. São semeadores de espinheiros, serão ceifeiros de montanhas de espinhos. São semeadores de veneno, ceifarão seivas e seivas venenosas que vão comer tudo à volta dele, dentro dele, porque é assim que é e não há zombaria acerca dessa lei da vida. Conforme eu semeio, eu vou colhendo. Aí a pessoa fica querendo que Deus se associe ao mau humor dela, à avareza dela, trata os outros com avareza. Quer colher generosidade? Trata com pressa? No dia do aperto, quer colher paciência? Trata com dureza e inflexibilidade implacável? E o quê? Quer colher misericórdia? É isso? Você trata as pessoas sem a graça do perdão. Escreveu, não leu pau comigo, assim é que é aqui, diz você, tolinho. E depois quer o quê? Colher compreensão infinita, bondade no dia mal? Não é assim não, meu querido. Os misericordiosos, Jesus disse, alcançam misericórdia. Você quer misericórdia? Plante misericórdia. Você quer perdão? Plante perdão. Você quer bondade? Plante bondade. Você quer respeito? Plante respeito. Você quer acolhimento? Plante acolhimento, acolha. Você quer hospitalidade por parte das pessoas? Seja hospitaleiro, abrace. Você gostaria de ser ajudado com um copo d'água na sua sede? Sirva copos d'água quando você tiver, para quem estiver necessitado. Gostaria de ser coberto no dia do frio? Agasalhe os que hoje estão com frio à sua volta. Gostaria de ser bem tratado quando as necessidades da vida se impuserem sobre você? Plante graça, tratando aos outros com a misericórdia com a qual você quer ser acolhido no dia da sua necessidade. É assim que é. Mas não adianta semear só porcaria. Viver jogando titica na cara dos outros por aí. Semeando tudo que não presta. Sendo um jogador de veneno aonde vai. É o olhar ruim, é a interpretação ruim, é a palavra ruim, é a energia ruim,
é a mordida ruim, é a dúvida o tempo todo, é o criticismo que não sossega, é um desassossego maligno, perverso contra os outros, é uma suspeição constante, é um latejamento de não sei não, hein, não sei não, hein, o dia inteiro. E depois você quer colher o quê, rapaz? O quê, meu irmão, que você quer colher? Tá zangadinho com o quê, rapaz? Coma e se farte. Não é isso que você serve? Não é isso que você oferece à vida? Coma o que você planta. Olha aqui, eu só planto o que eu gosto. E só não planto muito mais porque não tem espaço. Quem me dera ter 10 vezes mais área. Porque além de muito mais flores, eu encheria de muito mais frutos. Agora, de fato você não encontra pé de espinheiro aqui. Eu não planto espinheiro. Tem que vir pelo menos acompanhado de uma rosa para poder me servir. Espinheiro sozinho, sinceramente, eu deixo ele na natureza. Acho lindo, legal, os arranjos, não é muito bem a minha praia. Espinheiro, eu gosto muito mais de trabalhar com aquilo que mela, que não fere, que traz o fruto gostoso para dentro. Agora, por isso eu não tenho medo de me encostar em lugar nenhum, porque eu sei o que eu planto. Entendeu? Eu sei o que eu planto. Então, justamente por isso, assim como é nesse quintal, nesse jardim, que cada plantinha aqui eu sei de que natureza ela é, por isso eu não fico preocupado com o meu netinho, será que ele vai comer alguma coisa venenosa? Eu também não planto veneno. Eu gosto de plantar o que qualquer um possa pegar e não faça mal, que seja belo. É assim no jardim, é assim muito mais na vida. Porque o jardim passa, mas o fruto da vida continua. E por ele eu serei julgado um dia. E você também. Olhe, não poderia ser mais claro. Nem o maior idiota vai poder dizer que não entendeu. Não podia ser mais simples, não podia ser mais óbvio. Não dá para fugir da verdade hoje. E você vai ter que viver com ela. Ela vai ecoar, vai reboar, vai perturbar, vai angustiar você. Vai ficar aí dentro pululante, viva, verdade viva como a verdade é. Chocando você contra os fatos da existência, dizendo pare de mentir para você mesmo. Encare as consequências da sua vida, do seu existir, da sua semeadura de palavras, de pensamentos, de energias, de ações, de emoções, de omissões, de vida. E viva com as consequências. Ou então, converta-se, arrependa-se, mude e semeie coisas diferentes. Mas ainda assim saiba, você vai ter que ter a paciência de viver com os resultados do que você já semeou para trás. O que está semeado, está semeado. Se você começar a plantar coisas boas daqui para frente, você vai colher as coisas boas adiante. Mas ainda vai viver com as consequências dos espinhos que deixou, até que eles morram de inanição porque você não cuide mais deles. Eu parei aqui agora. Você está vendo aparecer o meu endereço, o endereço do Teatro La Salle, desde o início do programa, na 906 Sul. Eu espero você lá, tá bom? Tempo acabou, por isso eu paro aqui, senão continuaria. Hoje à noite, domingo, eu espero você às 19 horas no Teatro La Salle, 906 Sul. Tchau, bye bye. O que eu tinha que dizer está dito. Se quiser ouvir mais, apareça.